Numa época de incerteza, mudança e medo profundo, a Europa dos séculos XV a XVIII foi palco de um fenômeno que marcaria a história da humanidade com um lado particularmente sombrio: a perseguição sistemática de mulheres acusadas de bruxaria. Milhares sofreram práticas dolorosas, condenadas e mortas em rituais públicos de execução, enquanto suas comunidades assistiam, temerosas e perplexas. Mas para compreender verdadeiramente como era a vida das mulheres nesse período aterrorizante, é necessário mergulhar profundamente nas camadas complexas de contexto histórico, motivação social, religião e política que alimentavam essa caça letal. Para entender a caça às bruxas, é fundamental situar o contexto histórico em que ela ocorreu. Entre os séculos XV e XVIII, a Europa passava por transformações radicais. A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517, havia rachado a unidade religiosa que a Igreja Católica mantinha há séculos. A Igreja, sentindo-se ameaçada em seus fundamentos, intensificava seu controle moral e religioso sobre a população. Ao mesmo tempo, a transição do feudalismo para o capitalismo estava em marcha, com consequências devastadoras para comunidades rurais. A peste negra, que havia assolado a Europa no século XIV, deixara cicatrizes profundas no imaginário coletivo, alimentando a crença de que o mundo estava à beira do apocalipse. Em uma época de instabilidade e medo, surgia uma explicação conveniente para todos os males: as bruxas. Colheitas ruins? As bruxas as arruinavam. Crianças morrendo? As bruxas as matavam. Epidemias desconhecidas? Obra de adoradoras do demônio. A Inquisição, tribunal criado originalmente no século XIII para combater heresias, redirecionou sua atenção para perseguir aqueles acusados de praticar feitiçaria. O Papa Inocêncio VIII, em 1484, emitiu a bula Summis Desiderantis Affectibus, que legitimou oficialmente as perseguições. Mas foi o livro O Martelo das Feiticeiras, Malecum Maleficarum, publicado em 1487 pelos inquisidores Jakob Sprenger e Heinrich Kramer, que se tornou o guia operacional para os julgamentos. Esse manual detalhado descrevia as supostas características das bruxas, os métodos para identificá-las e as formas de extorquir confissões. Quem eram essas mulheres? A imagem que temos em nossas mentes de uma bruxa, uma velha, feia, com o nariz de gancho e verrugas, montada numa vassoura, é amplamente fictícia. Na realidade, as mulheres acusadas de bruxaria eram frequentemente aquelas que não se enquadravam nos padrões sociais esperados, particularmente para seu gênero e classe social. Eram predominantemente mulheres pobres, viúvas, idosas ou aquelas que exerciam profissões ligadas ao conhecimento tradicional. Parteiras, curandeiras, benzedeiras e mulheres que preparavam remédios com ervas foram alvos particularmente frequentes. Essas mulheres possuíam um conhecimento ancestral sobre plantas medicinais, técnicas de parto e práticas de cura, que havia sido transmitido de geração em geração, representando um tipo de poder que a Igreja Católica e os médicos, predominantemente homens com educação formal, não podiam controlar. Mulheres independentes que rejeitavam o casamento ou que não tinham filhos também eram vistas com suspeita. Aquelas que viviam sozinhas, que tinham propriedades em seu nome, que expressavam opiniões políticas ou religiosas, ou que apresentavam qualquer forma de sexualidade dissidente, eram rotuladas como transgressoras. A Igreja, através de seus teólogos, havia estabelecido há séculos que as mulheres eram naturalmente mais propensas ao pecado. Afinal, havia sido Eva quem comeu a maçã proibida e ofereceu-a a Adão. Essa associação entre feminilidade e maligno permeava todo o pensamento religioso da época, alimentando um medo profundo e irracional das mulheres que simplesmente não obedeciam. Um aspecto crucial que muitos historiadores destacam
é que as mulheres perseguidas frequentemente ocupavam posições de influência em suas comunidades, mesmo que não fossem formais. Eram conselheiras a quem as pessoas recorriam, eram respeitadas por seus conhecimentos. Mas essa mesma influência as tornava perigosas aos olhos das autoridades eclesiásticas e civis. O Malecum deixava explícito: há bruxas que ferem e curam, outras ferem, mas não curam. Uma bruxa seria naturalmente rejeitado pela água flutuando. Se ela flutuasse, era bruxa e seria queimada. Se ela afundasse, era inocente, mas frequentemente tinha se afogado no processo. Não havia como ganhar. As sessões de vocês sabem o quê podiam durar vários dias, com intervalos calculados para permitir que a vítima pensasse no sofrimento por vir. Notários anotavam cada detalhe. Cada palavra da mulher era documentada. Médicos frequentemente estavam presentes para avaliar se a mulher podia suportar mais tempo, com o objetivo de prolongar o processo, mas evitar morte irreversível. Essa combinação de violência física e psicológica era praticamente impossível de resistir. Estudos históricos mostram que após apenas 24 horas de interrogação intenso, a maioria das mulheres confessava, geralmente fabricando histórias cada vez mais fantasiosas. As confissões, narrativas de horror extraídas pela dor. O que é verdadeiramente perturbador nas confissões documentadas é como elas se tornavam progressivamente mais detalhadas e absurdas à medida que a prática continuava. Uma mulher que inicialmente negava tudo, após dias de abuso, começava a lembrar de ter se encontrado com o demônio. Descrevia voos em vassouras, reuniões noturnas chamadas de sabá, onde supostamente adoradores do demônio se reuniam para rituais orgiásticos, sacrifícios e atos de profanação religiosa. Alguns relatos incluem descrições graficamente sexuais, que é agora consensualmente entendido, refletem os fantasmas sádicos dos inquisitores mais do que qualquer realidade. Especialmente perturbador era como uma mulher frequentemente incriminava outras mulheres que a conhecia. Os inquisidores pressionavam: quem mais estava lá nesse sabá? Com quem mais você voa? Assim, uma acusação levava a outras acusações, criando um círculo vicioso de perseguição que podia envolver dúzias ou até centenas de mulheres. Uma confissão extraída pela dor se tornava evidência que justificava a prática de outra mulher. Os julgamentos. Teatro de poder e condena pré-determinada. Após confessar, a mulher era levada a julgamento. O processo, porém, era puramente teatral. A condenação era praticamente certa desde o início. O tribunal era composto por inquisitores, bispos e autoridades civis, todos com interesse em demonstrar poder e autoridade. A defesa era praticamente inexistente. A própria confissão da mulher, mesmo que claramente arrancada pela dor, era tomada como verdade irrefutável. Não havia apelação real. Os julgamentos eram frequentemente públicos, servindo como espetáculos para a multidão local, reforçando o medo e a autoridade das instituições de poder. Em Bamberg, entre 1626 e 1631, ocorreu uma das maiores caças às bruxas da história europeia. O bispo-príncipe Gottfried Heinrich von Aschenhausen orquestrou perseguições que levaram à morte de aproximadamente 900 mulheres. Os julgamentos eram conduzidos em lotes, dezenas de mulheres sendo julgadas simultaneamente. Histórias de confissões se tornavam mais absurdas à medida que a histeria crescia. Mulheres confessavam culpabilidade por eventos que nem poderiam ter presenciado, simplesmente porque já estavam esperando condenação de qualquer forma. As execuções. Espetáculos públicos de horror. A sentença era quase sempre morte, geralmente por fogueira, enforcamento ou afogamento. Os autos de fé, cerimônias públicas de execução, eram eventos planejados,
frequentemente com data fixa com antecedência. A população era convocada a assistir, transformando a morte de uma mulher em entretenimento público e advertência simultânea. A Igreja e o Estado compreendiam bem o poder do espetáculo para controlar a população através do medo. A mulher era frequentemente queimada viva. Alguns relatos descrevem carrascos oferecendo uma morte mais piedosa, estrangulamento antes de colocar o corpo nas flamas, mas isso era raro e dependia da mercê do executor ou do bispo. O processo era lento e agonizante. Regiões específicas e variações geográficas, a intensidade da caça às bruxas variava significativamente entre regiões. Na Alemanha do Sul, particularmente nos territórios controlados por príncipes bispos católicos, ocorreram algumas das perseguições mais massivas. Na Espanha e Portugal, a Inquisição preferiu focar em heresia aberta, resultando em números menores de perseguições por bruxaria. Na Holanda protestante, as perseguições foram surpreendentemente menores que em outras regiões. A Escócia protestante, porém, experimentou uma taxa extraordinária de perseguições. Isso ilustra que não era uma questão de catolicismo versus protestantismo, mas de contextos locais, liderança específica e dinâmicas sociais particulares. Fim da caça às bruxas, iluminismo e razão. A caça às bruxas começou a declinar no final do século XVII. Vários fatores contribuíram. O iluminismo e o surgimento da ciência moderna começavam a colocar em questão a superstição. A medicina estava se profissionalizando mais sistematicamente. Autoridades perceberam que executar tantas pessoas era contraproducente economicamente. Casos de injustiça notável começaram a questionar a legitimidade dos tribunais. Na França, por exemplo, após vários casos altamente públicos onde mulheres condenadas foram posteriormente exoneradas, a opinião pública começou a virar contra as perseguições. Legado e reflexão. A caça às bruxas deixou cicatrizes profundas na memória coletiva europeia e das Américas. Dezenas de milhares de mulheres foram executadas, frequentemente de formas atrozes. Mas essa perseguição não era meramente superstição primitiva. Ela era um sistema institucionalizado de opressão, tecnicamente sofisticado em sua crueldade, com motivações econômicas, religiosas, políticas e patriarcais profundas. A caça às bruxas funcionava simultaneamente como ferramenta de controle de gênero, acumulação econômica, consolidação de poder eclesiástico e reforço do patriarcado. Hoje, bruxa é frequentemente recuperada como símbolo de resistência, representando mulheres que ousaram conhecer, curar, questionar a autoridade, viver com independência e recusar a submissão prescrita. A vida das mulheres nessa época foi uma de terror constante, vulnerabilidade extrema e, para muitas, morte trágica e indefesa. Mas também foi uma época de resistência silenciosa, de conhecimento preservado contra todos os esforços para destruí-lo e de humanidade enfrentando sistematicamente o inumano e, em última análise, prevalecendo contra ele através da memória histórica.